Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da revista Relações Exteriores. Hoje eu estou aqui com a Larissa, que é internacionalista e cientista de dados, para conversar um pouco mais sobre data centers. Larissa, é um prazer te ter aqui. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui, eu agradeço muito o convite, eu gosto muito das relações exteriores, então, muito bom poder participar, poder contribuir, principalmente porque é uma agenda de pesquisa minha atualmente, estou no mestrado pesquisando espaço e política espacial, mas também voltado para política tecnológica, política de dados, então, muito feliz de estar aqui hoje poder contribuir com o debate. Que bom, Larissa. Você pode contar um pouquinho da sua trajetória e como você chegou nessa área essa intersecção entre tecnologia e relações internacionais? Então, eu sou formada em Relações Internacionais pela PUC Minas, né? E desde o início da graduação, eu comecei minha graduação em 2019, desde o início isso sempre foi um tópico muito importante, assim, na minha graduação. Sempre gostei de pesquisar sobre, sempre gostei de conversar com os professores sobre, sempre me interessei muito sobre desenvolvimento tecnológico. Acabei fazendo o meu TCC nessa parte de desenvolvimento econômico, tecnológico também, não tão voltado para dados, mas e depois, né, uma iniciação científica voltada para política espacial, e aí depois entrei no mestrado, formei na PUC Minas, entrei no mestrado na UFMG, no Departamento de Ciência Política, e aí lá na ciência política pesquisando política espacial, condicionantes da política espacial de potências emergentes, mas também fiz uma especialização, uma pós-graduação em ciência de dados, Big Data e estatística, porque já era uma área que eu achava muito interessante, principalmente para as relações internacionais. Acho que é uma discussão que é inadmissível que nós não tenhamos essa discussão mais vezes e de forma mais aprofundada nas relações internacionais atualmente. Então, fiz essa pós-graduação e atualmente é uma agenda de pesquisa muito forte minha. Gosto demais de falar sobre, gosto de pesquisar sobre, fico meio preocupada às vezes, mas ainda assim é uma agenda que me chama muita atenção. Larissa, então, começando do básico, o que exatamente são os data centers, para que eles servem e por que a gente está discutindo isso em um canal de relações internacionais? Data centers são instalações físicas especializadas que abrigam alguns sistemas computacionais e alguns componentes associados a eles. Quando nós imaginamos um data center, nós imaginamos algo bem hollywoodiano, assim. Então, um galpão muito grande com várias caixas piscando, assim, né? Luzes piscando, vários fios saindo delas. Mas é meio que isso, assim mesmo. Então, data centers são esses grandes centros onde nós colocamos esses servidores e esses componentes de sistemas computacionais. Dentro dos data centers, né, dentro da lógica dos data centers, nós diferenciamos eles por dois caminhos. O primeiro caminho são os data centers de nuvem, que surgem ali principalmente na década passada, quando a gente começa essa discussão sobre esses grandes centros, que abrigam toda a infraestrutura para os sistemas de nuvem. Então, imagina, né, quando a gente deixa de salvar algo no nosso computador, a gente deixa na nuvem ou deixa em algum drive, isso não fica na nuvem, isso não fica no ar, isso fica em algum lugar. O fato de que eu deixei de salvar no meu computador implica que eu estou salvando o computador de outra pessoa. Isso são os data centers. São essa infraestrutura que salva os nossos dados, que armazena os nossos dados num lugar especializado para isso, num grande conglomerado especializado para isso. Então, a gente tem os data centers por nuvem, né, que estão aí desde a década passada, tem alguma discussão sobre eles, principalmente discussões de governança e de armazenamento de dados. Mas existe um outro tipo de data center, que é ele que lança luz sobre toda essa discussão, e é por isso que a gente está aqui discutindo data center em relações internacionais, basicamente hoje, que são os data centers de inteligência artificial. Então, os data centers de nuvem, eles servem para armazenar essas quantidades exorbitantes de dados, mas não chega perto, assim, não chega aos pés do que é um data center feito especificamente para armazenar dados de inteligência artificial.
é um volume de dados muito maior, exorbitante. É uma rapidez necessária muito maior. A latência, né? A gente chama isso de latência. Então, a necessidade de se ter um lugar que abrigue todos esses dados de forma muito segura, de forma muito eficiente, mas ainda assim que consigamos acessar esses dados de forma muito rápida. Isso escala potencialmente com a inteligência artificial. E é por isso que nós estamos aqui discutindo data centers hoje. Então, data centers são essas unidades, eu colocaria que são unidades computacionais, de poder computacional, físicas, né? Então, nós temos os sistemas que são mais abstratos, que não são físicos, que são um programa, que a gente programa e joga na rede. E nós temos a unidade de poder física para rodar todos esses sistemas, todos esses programas, os servidores, toda essa parte material mesmo. Isso são os data centers, são as instalações que abrigam todos esses componentes. Larissa, como você explicou, e pelo que eu entendi também, são realmente estruturas físicas muito grandes. Eu sei que você entende muito, mas, de novo, para nós que somos leigos, qual que é o funcionamento básico dessas estruturas, no sentido de quais recursos são necessários para manter um data center? Energia, água, espaço físico, não sei se envolve conectividade. Você consegue explicar isso para a gente? Imagina um computador. Um computador que a gente tem na nossa casa. Assim. Atualmente, todos nós temos notebooks, né? Praticamente, mas também serve imaginar dessa forma. Nosso computador tem um CPU, né? Que é aquela caixa gigantesca que fica em cima da mesa, com todos os fios, as placas, placa de vídeo, placa-mãe, todos os cartões de armazenamento. Aquele CPU significa unidade de poder computacional. Os data centers são instalações que abrigam, então, CPUs gigantescos. Quanto mais dado eu tenho, quanto mais pesados são os meus sistemas, os meus softwares, mais hardware eu preciso. Então, quanto mais sistema eu tenho, quanto mais programação eu tenho, quanto mais capacidade sistemática eu tenho, mais eu preciso de espaço para abrigar isso. Quando a gente pensa nos data centers, a primeira coisa que vem em mente é energia. Assim. O ponto focal da discussão hoje, que tem trazido a discussão para o holofote, é a energia. Porque a energia que o meu computador gasta na minha casa já é muito alta. Né? Nós precisamos de um nível considerado de energia para fazer um computador funcionar. Quando eu estou falando disso em larga escala, e larga escala mesmo, assim, pode imaginar um galpão gigantesco, com quilômetros de distância, de longitude. Quando eu falo disso, eu estou falando de energia em massa. Um data center médio, ele consome energia em um ano equivalente a 50 mil residências. Então, se eu colocar 50 mil casinhas, uma do lado da outra, todo dia usando energia para cozinhar, para limpar, usar computador, usar Wi-Fi, ligar a televisão, tomar banho, chuveiro elétrico, isso mais no Brasil, né? Que o pessoal lá de fora ainda está no gás. Mas toda essa energia, se eu colocar 50 mil um do lado da outra, isso é um data center médio, de porte médio. Então, a energia é o primeiro recurso, é a primeira coisa que eu penso. A segunda coisa que eu penso é resfriamento. Lembra no computador, né? Principalmente quem já viu aqueles computadores gamers, né? O pessoal que gosta muito de jogar jogo pesado, tem aquele tipo de CPU que vem sempre com uma ventoinha dentro, assim, que fica rodando o tempo todo. Nosso notebook também tem isso, e os que esquentam muito, geralmente a gente usa uma plataforma que a gente compra por não mais de R$50 para ficar rodando embaixo. Nós precisamos de resfriamento o tempo todo, porque quanto mais pesado o programa que nós rodamos na nossa unidade de poder computacional, mais ela esquenta, mais ela se esforça, mais ela se esquenta, e isso causa, primeiro, danos à estrutura física dela, segundo, isso diminui a velocidade do processamento dela. Então, para que a minha unidade de poder funcione bem, funcione eficientemente, né, da forma que eu quero, de forma rápida e sem desgastar muito, eu preciso resfriá-lo o tempo todo. O problema é que com data centers, que são gigantescos, eu não consigo fazer isso só com ventilador. Eu preciso de água. Água é o que resfria data center. Então, nós temos canos e canos resfriando os data centers o tempo todo, 7 dias por semana, 24 horas por dia. É uma quantidade exorbitante de água. E aí, qual que é o problema dos recursos, né, para fazer com que exista esse funcionamento básico? O primeiro é energia, a matriz energética. Eu preciso de energia. Se o lugar onde eu estou colocando meu data center, a matriz energética ali não é limpa,
Então, o uso de energia do meu data center, que é muito alto, também não será limpo. Não vem de uma matriz limpa, não vem de uma matriz renovável. Esse é o primeiro problema. Então, por exemplo, se eu coloco meu data center num lugar onde a matriz energética é hidrelétrica, eu já estou gastando água, muita água. E eu ainda tenho que gastar mais água para resfriar. Esse é o principal problema hoje, né? Para a gente ter uma noção, a cada 50 interações que nós temos, qualquer pessoa tem com o ChatGPT, nós gastamos meio litro d'água. Só que 50 interações não são 50 perguntas eu fazendo para o ChatGPT. São 25 vezes que eu pergunto e 25 vezes que ele responde. Aí eu já gastei meio litro d'água. Meio litro d'água é muito pouco, é quase esse copo que eu tenho aqui. Isso aqui é meio litro d'água. Parece pouco, parece bobo. Mas imagina todo mundo fazer isso o tempo todo. É muito recurso, é muita água. Então a preocupação maior é essa. E aí quais são, né, os principais desafios logísticos e ambientais hoje? O principal desafio logístico é que você quer colocar um data center num lugar que preencha 2 requisitos. O primeiro requisito é que ele seja necessariamente próximo do usuário daquele data center. Então, se o meu data center serve, por exemplo, para abrigar serviços de streaming para uma certa população, faz sentido que ele esteja num lugar próximo a essa população. Caso contrário, eu tenho um atraso muito grande no funcionamento dele. Um exemplo muito claro disso, por exemplo, é um problema que eu estou passando agora. Na minha casa, a antena da televisão aberta não está funcionando. Então, eu não consigo assistir canal aberto na televisão normal, só por antena. Eu tenho que abrir um streaming do canal aberto, ir lá no que está passando no canal aberto dentro do streaming e assistir por lá. Qual que é o problema disso? O problema disso, para mim, pessoalmente, é que o meu vizinho comemora o gol do Cruzeiro antes de mim. E aí eu já sei que o Cruzeiro vai fazer gol, porque o meu vizinho já comemorou o dele. Por quê? Está atrasado. O streaming atrasa. Por quê? Porque provavelmente eu, aqui em Minas Gerais, não estou perto o suficiente do local onde está o data center que comanda o serviço desse streaming que eu estou usando, que provavelmente é São Paulo. São Paulo e Minas Gerais estão próximos demais e já tem esse atraso. Imagina em lugares mais longe. Então, primeira preocupação logística, tem que estar perto do usuário. A segunda preocupação logística é que tem que estar num lugar onde tem recurso natural. Porque eu preciso de recurso natural, eu preciso de energia e de água para fazer os meus data centers funcionarem. Qual que é o problema que isso cria? Né? Qual que é a discussão ambiental atual sobre isso? Por lógica, assim, é bem lógico que nós imaginemos, né, que o lugar que terá mais recursos naturais é o lugar que, ao longo do tempo, mais preservou esses recursos naturais. Quanto mais eu preservo, mais recursos eu tenho, né? Me parece uma regra. Porém, se o lugar que mais tem recursos naturais é o lugar que mais preservou, e agora eu vou lá para instalar um data center, para usar esses recursos naturais, eu vou criar um problema, que é a falta de preservação. Eu vou parar minha preservação. Eu vou danificar aquela área. É o que alguns ambientalistas, os biólogos, têm chamado de estresse hídrico, que vem dos data centers. Tem um nome para isso. Chama estresse hídrico. Eu chego num lugar que tem muito recurso natural, eu coloco um data center lá, e aí o que acontece é um estresse do ecossistema. Porque é um corpo completamente artificial, funcionando num lugar que antes era preservado e gastando os recursos naturais daquele lugar. Se a matriz energética não é renovável, pior ainda. Por causa disso, já tem gente até falando em colocar data center na Lua, né? Estou imaginando que seja melhor, mais eficaz. Mas isso é utopia. E aí, um terceiro problema que eu tenho é a comunidade daquele local. Como que fica a comunidade, né? As pessoas que moram ali. Como que isso afeta elas? Porque não só tem a poluição da água e o uso da energia, a gente tem um terceiro problema que é o lixo. Lixo digital, lixo eletrônico, né? A geração de lixo eletrônico. Um servidor básico. Um data center tem vários servidores dentro dele. Cada uma dessas caixas pode ser um servidor. Um servidor dura de 3 a 5 anos. Depois disso, a vida útil dele acabou, joga fora. 3 a 5 anos é pouquíssimo. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Então, o lixo eletrônico que isso gera é gigantesco. Para onde isso vai? Então, a discussão tem sido essa. Assim, os recursos naturais necessários, o que a gente está discutindo em questão do quão caro é um data center para a natureza e para a comunidade, é isso. Nossa, ficou bem claro para mim, pelo menos, a importância dessa discussão de data centers está dentro da agenda de mudanças climáticas, de mudança global do clima, na verdade, das agendas ambientais como um
todo, né? Mas eu queria te perguntar, Larissa, como... Porque, querendo ou não, a gente está falando de dados, né? Tem até aquele artigo famoso do The Economist que fala que dados são o novo petróleo. E aí eu queria te perguntar como a gente conecta essa discussão de data centers, que ao mesmo tempo está na agenda de mudança global do clima, com a agenda de segurança, por exemplo, cibersegurança, soberania digital, isso tem sido uma questão? Isso é uma questão que se choca às vezes com a questão ambiental, mas que não pode ser uma discussão paralela. É uma discussão que está totalmente entrelaçada. Esse debate começa ali na década passada, na década de 2010. Por quê? Quando surgem os grandes data centers? A gente falou um pouco disso antes, mas reafirmar isso é muito importante. Os grandes data centers surgem junto com serviços de nuvem. Então, de novo, se eu não estou guardando algo no meu computador, se eu não estou baixando no meu computador ou no HD externo meu, eu estou colocando aquilo em algum lugar. Se aquilo fica num drive, numa nuvem, as fotos, por exemplo, que a gente joga para a nuvem para abrir armazenamento do celular e tirar mais foto, tudo isso tem que estar em algum lugar. Então, lá em 2010, surgem esses grandes serviços por nuvem, né? Algumas empresas privadas começam a prestar esses serviços, que nós te emprestamos o nosso armazenamento. Já que no seu computador não vai ficar, eu te empresto o meu computador para você deixar comigo. O que surge a partir daí, mais ou menos entre 2010 e 2015? Um problema central que dado, informação é poder. Quem tem os dados tem as informações, e quem tem informação geralmente tem o poder. É assim que funciona. É estratégico, é provavelmente a coisa mais estratégica que existe hoje na história, assim. Eu colocaria na história, mas porque eu puxo para o meu lado da minha agenda de pesquisa, né? Mas dado é a coisa mais importante do mundo. Nós tomamos decisão o tempo inteiro baseada em dados. Nós só conseguimos tomar decisões ótimas e otimizar as nossas ações com base em dados. Então, a grande questão que surge se eu não estou com os meus dados, quem que está? Quem que tem poder sobre os meus dados? Quem que está controlando os meus dados? E aí a gente chega na década passada, naquele momento que eu acho que culmina toda a preocupação disso de forma muito institucionaliza a preocupação, que é aquela entrevista, alguns de vocês com certeza vão se lembrar, eu acho que você com certeza vai se lembrar, Nelson, mas aquela entrevista que o Mark Zuckerberg dá, aquele depoimento que o Mark Zuckerberg dá no Senado dos Estados Unidos. Quando o Senado dos Estados Unidos chama o Mark Zuckerberg e fala, olha, o que você está fazendo com os dados dos usuários do Facebook? Dos usuários da Meta, na verdade, que já envolvia o Instagram. Para onde estão indo esses dados? O que você está fazendo com eles? Você está vendendo eles para anúncio? Você está manipulando o tipo de anúncio que os seus usuários veem? Porque isso significa que você está o quê? Olhando o padrão de consumo dele, o padrão de dado dele. Você está usando isso para mexer em eleição? A grande pergunta deles foi essa. No final de tudo isso, você está usando isso para mexer em eleição? Para tocar na nossa política efetivamente, diretamente? A resposta é sim. Então, começa a ser uma preocupação aí. A cibersegurança começa a ser, de fato, uma coisa, né? Uma coisa por si só, nessa era que nós vivemos os data centers aí. E aí a nuvem vira um problema, porque a nuvem sou eu dando os meus dados para outra pessoa guardar, voluntariamente. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema, inteligência artificial, que demanda muito mais, volumes muito maiores de armazenamento de dados. Inteligência artificial que é usada em várias áreas também, usada na saúde, na educação, na própria segurança nacional. Então, qual que é o cerne da questão, né, da cibersegurança? Qual é a agenda atualmente? O que as pessoas estão discutindo? Quem tem os dados tem o poder. Quem sabe fazer o data center, sabe armazenar os dados, tem o poder. A lógica é essa. E aí o problema que se cria é o problema da dependência, né? O Keohane já falava disso lá na interdependência complexa dele, que em algum momento todos nós nos tornaríamos interdependentes. Todos os tipos de atores, então todos os estados, as empresas, os indivíduos também, nós nos tornaríamos interdependentes de uma forma muito complexa. Só que tem uma nota de rodapé que o Keohane faz, que é a assimetria de poder. Com mais dependente eu me torno de outro ator,
mais assimétrica é a nossa relação e mais poder ele tem sobre mim. Eu acho que isso é o que cristaliza a agenda internacional da cibersegurança para os data centers. Se um Estado ele está dependente de data centers externos, isso significa que ele está dando seus dados para esses data centers, que é o que acontece hoje, por exemplo, com a África, com a América Latina. Nesses dois continentes, né, na América Latina, nessa região, e no continente africano, quase 100% dos data centers são de empresas privadas do norte global. São de empresas dos Estados Unidos, da China, da própria União Europeia, mas são empresas, são atores privados, comandando, né, distribuindo, armazenando, trabalhando com dados de atores soberanos. Então, a agenda de cibersegurança vem nesses dois lados. Primeiro, eu como indivíduo, eu, Larissa, quem que está com os meus dados? Segundo, um Estado. Quem que está comandando os dados de um Estado? Né? Quem que está armazenando dados de um Estado? A dependência aqui ela é muito visceral. Acho que ela é fatal para qualquer Estado. Não se pode ficar dependente de data center externo. E vem atrelada à agenda ambiental, por quê? Para que eu me torne independente, né, eu tenho que ter a minha própria unidade de armazenamento. Eu, Larissa, posso comprar um computador. O governo brasileiro tem que construir os próprios data centers. Para a gente investir industrialmente em construção de data center, que não é uma tarefa fácil, a gente precisa fazer o quê? Área que tem recurso natural. Então, para me tornar independente do lado de cá, eu tenho que atrapalhar o lado de cá. São agendas que se conectam por causa disso. Então, na agenda internacional, hoje nós temos esses dois lados, a ambiental e a de cibersegurança, que tem todas essas frentes. Nossa, eu tô até respirando pesado depois dessa resposta. É realmente uma questão muito complexa. E aí, eu acho que eu queria entender quais são os principais atores na construção, na operação e regulação dos data centers. Imagino, pela sua fala, que isso está muito concentrado na mão de empresas privadas, mas também queria entender o papel dos governos, de organismos internacionais. E também queria entender, Larissa, como tem sido o papel do Estado. O Estado tem se colocado como um regulador, como um parceiro, como um espectador ou até vítima desse processo? Você consegue situar a gente? Historicamente, quando nós falamos do poder do Estado sobre essas tecnologias, nós temos uma noção que nos acompanha há muito tempo, que é quando o Estado não tem capacidade suficiente, seja em orçamento para colocar investimento num setor, seja para reunir mão de obra suficiente, seja para planejar, né, o tempo de planejamento. Quando o Estado não consegue fazer, ele delega para a iniciativa privada. No setor de dados e de inteligência artificial, foi isso que aconteceu desde o início. O Estado, eu não diria nem que o Estado delegou em si, mas essa parte de inovação tecnológica sempre veio puxada pelo setor privado. As empresas puxaram a inteligência artificial, as empresas puxaram o setor de dados, e aí o que acontece é que elas se desenvolveram como um braço totalmente aquém, assim, da estrutura governamental em algum ponto. No ponto que a gente precisa chamar um CEO de uma das maiores empresas de tecnologia e inovação do mundo para o Senado para perguntar para ele o que ele está fazendo. Porque a gente não sabe o que ele está fazendo lá dentro. Nós não sabemos do que ele está brincando dentro da empresa dele. Então, nós temos que chamar ele para prestar esses depoimentos, né? Então, a iniciativa privada, tudo isso para dizer que a iniciativa privada comanda esse setor sem qualquer tipo de dúvida. E não só comanda de forma... isso não acontece de forma espalhada, isso acontece de forma muito mal distribuída e muito concentrada. Então, por exemplo, né, os principais atores no setor de dados e de inteligência artificial hoje e de data centers no geral são dois. A Amazon Web Services, a AWS, que é esse setor da Amazon inteiro só para cuidar de dados e de nuvem, principalmente nasce como uma empresa
como uma parte da empresa dedicada à própria nuvem. A Amazon Web Services sozinha tem 32% do mercado global de nuvem e de armazenamento em data centers. 32% do mercado global. Aí a gente pensa, às vezes, que pode ser uma forma de monopólio, né? Tem mais gente vindo aí, mas não tem. Depois da Amazon, tá a Microsoft Azure, com 23% do mercado. Aí depois da Microsoft vem o Google com 10%, a Alibaba, que é líder na Ásia também, mas que tem menos de 5%. Mas se a gente for parar para, de fato, observar os números, 55% do setor de data centers hoje e de nuvem está na mão de duas empresas, a Amazon Web Services e a Microsoft Azure. Então, a iniciativa privada tem liderado esse setor há 2 décadas. Ela não parece, né, não me parece que isso vai mudar muito rápido, mas nós temos caminhado para algumas mudanças. A primeira mudança aconteceu com a Cloud Act dos Estados Unidos em 2018, que vem muito com essa preocupação de para onde estão indo os dados, que dá acesso ao governo dos Estados Unidos a todos os dados dessas empresas privadas. Então, hoje, os Estados Unidos podem bater na porta de uma empresa privada e falar, olha só, Jeff Bezos, me deixe ver o que você está fazendo aí, me dê os seus dados. Só que isso só passa a acontecer depois de 2018, o que é praticamente ontem. Então, antes disso, Estado praticamente inexistente na discussão, assim, muito, muito longe. Hoje nós temos 3 grandes modelos, né, de como os estados têm agido frente a isso. Nós temos o modelo da União Europeia, que é de uma regulação mais ativa. Então, a União Europeia hoje, ela se coloca como um regulador ativo de sistemas de data centers e de dados. Eles lançaram em 2023 a Data Act, que é uma garantia de portabilidade de dados e investimento, né? Então, eles estão fazendo quase 10 bilhões de euros em investimentos só para ter a própria infraestrutura digital soberana, que chama Gaia-X. A União Europeia traz a Gaia-X como essa possibilidade de emancipação das empresas privadas, mas também de outros países, principalmente os Estados Unidos. Eles querem algo deles. O segundo modelo é o modelo da China, que é um modelo de parceria público-privada. A China faz parceria público-privada o tempo todo. Qual que é o modelo deles? Através da Rota da Seda Digital, eles fazem essa expansão global de infraestrutura. Então, eles levam cabo de rede, eles levam as fibras ópticas, né, que vão conectar os servidores aos usuários. Eles ganham acesso aos países fazendo e firmando acordos internacionais gigantescos, principalmente com o Sudeste Asiático e com a África, na América Latina também. Mas enquanto eles ficam desse lado, do lado de cá tem as empresas privadas inovando cada vez mais e trazendo sistemas computacionais e, de fato, fazendo os produtos. Então, eles ganham acesso por meio governamental, enquanto as empresas privadas usam esse acesso para disseminar seus produtos, mas tudo de forma muito combinada, fusão público-privado o tempo todo. O terceiro modelo que a gente tem é o modelo dos Estados Unidos de regulação mínima. É um modelo liberal, histórico dos Estados Unidos, que é isso. Deixa o mercado fazer, deixa o mercado se autorregular, deixa ele decidir o que é melhor para a inovação. Quando a gente perceber que o negócio não está saindo muito bem como nós imaginávamos, chama todo mundo no Senado, aplica alguma multa e passa uma lei que obriga essas empresas a compartilharem conosco o que elas estão fazendo. Mas, de forma alguma, se coloca como um regulador. Muito pelo contrário, se coloca como um investidor ativo nesse mercado, que é, né, a clássica reunião que a gente teve esse ano com o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, com a posse do Donald Trump, com todos aqueles CEOs de Big Techs, de tecnologia, que comandam essa área das nuvens, data centers, investindo muito, liberou muito dinheiro para a OpenAI, liberou muito dinheiro para a Amazon. Então, esses são os 3 modelos assim, que têm ocorrido atualmente, que o Estado tenta se inserir, né, dentro da discussão e tenta se inserir dentro da tecnologia. Larissa, muito obrigada pela aula. Eu aprendi muito aqui com você. E queria abrir um último espaço para você dar as suas perspectivas daí, do que a gente pode esperar dos data centers em relações internacionais nos próximos anos. Talvez uma palavra de esperança, pensando em em mudança global do clima e segurança.
Traz uma palavra de respiro aí para a gente e o que a gente deve ficar de olho dentro de relações internacionais, dentro dessa agenda de pesquisa nos próximos anos. Bom, nos próximos anos, uma grande preocupação que existia entre as pessoas que estão com essa agenda de pesquisa é que alguns estados, né, com menos capacidade de enforcement nessa questão não fossem se preocupar tanto quanto eles deveriam. Eu acho que a primeira esperança é que os estados estão preocupados, os governos estão preocupados, efetivamente. Não é mais uma discussão paralela, não é mais uma discussão que os pesquisadores apenas estão tendo ou que as pessoas têm pautado nas redes sociais. Isso tem sido trazido à luz. Então, por exemplo, o próprio Brasil, né, que eu acho que acordou muito, principalmente porque o Brasil está nessa rota de receber data centers, porque nós temos recursos naturais em abundância. O Brasil, por exemplo, agora vai lançar o REDATA, que é o regime especial para a regulamentação de dados e de data centers, né? O REDATA promete muitas coisas. Uma das coisas que o REDATA promete é isenção fiscal para as empresas que quiserem trazer data centers para cá. Pensando naquela logística de velocidade, de maior qualidade, eficiência, né? Então, quem vier para cá no futuro construir data center no Brasil vai ter isenção de PIS, PASEP, COFINS, IPI, tudo isso. Redução assim, de imposto num nível que antes era 52%, agora vai cair para 18%, mas tem uma contrapartida, que é toda empresa que vier para cá, depois do REDATA, depois que passar essa MP do REDATA, essa medida provisória, toda empresa que vier para cá fazer data center ou quiser usar o nosso território para isso, tem que deixar pelo menos, a discussão agora é 2%, mas eu acho que vai aumentar, pelo menos 2% do lucro em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, pesquisa e desenvolvimento público. Então, a gente tem percebido, né, que a coisa tem que ser feita dessa forma. Não pode só entregar o território para quem está lá fora. Tem que trazer também algo de bom para o país. Tem que trazer uma contrapartida. Essa contrapartida está na lei, está sendo redigida agora. Nós já estamos pensando nisso. Então, eu acho que os países têm percebido que essa dependência, que visa muito, né, a questão da soberania dos países, da estratégia dos próprios países, não pode ser deixada de lado. Em questão, né, da agenda do clima, existe uma luz, assim, a gente fica meio negativo quando conversa sobre tudo isso, fica meio, né, triste com o futuro que vem aí, me parece que o Fukuyama estava certo e no fim da história tem um data center. Mas existem discussões sendo feitas agora, e uma das maiores discussões, na verdade, nós ainda não estamos lá, é teórico, mas a possibilidade de resfriar data centers com outros líquidos que não água. Então, se a gente consegue resfriar um data center, por exemplo, a maior discussão que tem sido feita agora, sai um artigo esses tempos, numa revista dos Estados Unidos, que um laboratório conseguiu resfriar data center com um óleo especial, um óleo mais pesado, assim, mas que se resfria esse óleo, você consegue girar ele durante muito tempo resfriando aquele data center. Se isso for conseguido, se nós conseguirmos fazer isso em larga escala, me parece que a gente usa menos recurso. Se a gente usa menos recurso, fica um pouco mais palatável. Mas isso são anos de pesquisa ainda. Para isso tem que ter investimento em pesquisa e desenvolvimento, que tem que vir dessa contrapartida que as empresas que comandam totalmente o setor dão para os governos. Então, me parece que as pessoas estão acordando para a discussão. Acho que dentro de relações internacionais, o primeiro passo é esse. É perceber que essa é uma discussão, que ela é urgente e que ela é indissociável de outras discussões. Acho que se a gente for por esse caminho, continuar falando sobre, continuar se conscientizando sobre, temos boas... Acho que eu, pelo menos, tenho uma boa expectativa do futuro. Acho que as pessoas estão falando o que elas deveriam estar falando. Larissa, acho que é isso. De novo, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por ter topado compartilhar o seu conhecimento com a gente. Você, espectador que está aqui nos ouvindo, nos vendo, deixa a sua pergunta, a sua questão, o seu comentário nos comentários. Quem sabe isso vira um podcast, quem sabe isso vira um curso aqui no âmbito das relações exteriores. Tem muito pano para manga. Obrigada a todo mundo. E é isso, Larissa, você é sempre bem-vinda aqui na nossa plataforma. Muito obrigada.